Agora chegou a vez da tão esperada parte 2 do nosso vídeo Um Livro por BBB, versão camarote. Olá, marcadores e marcadores, como estão vocês? Tudo bem? Eu sou o Oz, do Livros do Oz, e hoje eu vim aqui para continuar a nossa aventura com mais indicações de livros sobre o BBB. A dinâmica desse vídeo você já conhece. Eu escolho um livro para cada participante e, claro, não tem fundamento nenhum. É só baseado no meu gosto e na percepção que eu tive daquele participante. Igualzinho no outro vídeo, nesse daqui eu vou deixar também os 3 preferidos para o final, mas vocês sabem como é, né? Muita coisa muda e naquele lá também mudou. Lembra que eu coloquei o Rodrigo nos meus preferidos? Agora ele já está na lista dos que eu menos gosto no BBB. E as coisas mudam o tempo todo. Vamos começar então? Vem comigo! O primeiro participante que eu trouxe aqui pra gente é o Paulo André. O Paulo André é um personagem que eu ainda não consegui sacar qual que é a dele. Ele tem agora aparecido um pouco mais naquela brincadeira do romance lá com a Jade, mas ainda assim tá bem apagadinho. O Paulo aparenta ser uma pessoa bem leal, uma pessoa bem positiva, do bem. E para ele, sendo ele quem ele é e vindo do cenário que ele vem, eu escolhi o livro O Ano em que Eu Disse Sim, da Shonda Rhimes. Esse livro ele vai contar a história de um ano em que ela disse sim. Ela disse sim para ela mesma. Ela chegou, parou e falou: a partir de agora eu vou dizer sim para as coisas que vão me beneficiar, que vão me trazer bem-estar. E esse livro ele ensina muito, é uma indicação das melhores. Eu acredito que essa lista tá bem legal a respeito das indicações, porque só tem livro bom aqui nessa lista. Então não deixe de conferir esse livro da Shonda, ok? E agora vem a Bruna. A Bruna, só recordando, ela não é amiguinha da Ludmilla, ela é esposa da Ludmilla. E a Bruna, ela vem para o jogo mudando também um pouquinho do preconceito que eu tinha com ela. Eu pensava que por conta dela ser esposa da Ludmilla, ela teria um pouco o nariz empinado ali, seria um pouco arrogante, e não é isso que ela mostra lá no jogo. Ela cria coreografia, ela conversa, está sempre aberta aí para as conversas, se expõe sem medo, é a participante ali do camarote que eu acredito que tem menos medo do que vai falar na frente das câmeras. Para ela, eu escolhi o livro Cinderela Não Está Morta, da Kellen Bayron. No livro Cinderela Não Está Morta, existe uma personagem que se chama Sofia. A Sofia ela vai viver numa realidade igualzinho da Cinderela, só que um tanto quanto obscura. As pessoas aceitaram a realidade da Cinderela como uma coisa padrão. As meninas têm que participar de um baile para conseguir lá o seu marido. Se elas não conseguem, elas vão ser exiladas, vão sumir, ninguém vai saber do que acontece com elas. E a Sofia vive nesse contexto. O que vai mudar muito a história é que a Sofia é apaixonada pela melhor amiga dela. E isso vai trazer muita reviravolta nessa história. É bem curioso, né? É um ótimo livro. O Douglas é um personagem que, para mim, não tem tantos pontos positivos até então. Eu gosto muito quando ele se diverte, gosto muito quando ele fala de família, mas ele é um pouco chatinho com as pessoas, né? Não tem muita paciência de conversar, de dialogar. O diálogo dele é sempre muito fechado, muito extremo, no sentido de que ele não ouve o outro. E ele faz isso de uma forma um tanto quanto ríspida, eu acho um pouco sem educação. Mas a história dele é muito legal, a forma como ele se posicionou como artista, tendo chegado aonde ele chegou, é muito interessante. E o livro que eu escolhi para ele é o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Esse é um livro que já está no título o que ele traz. As relações aí do racismo, onde ele está envolvido, existe racismo reverso, não existe, branquitude, negritude, colorismo. Então ele vai aprofundar um pouquinho nessas coisas que são essenciais de qualquer pessoa aprender hoje em dia. Hoje em dia não tem essa desculpa de que não sabia, eu não sei se é assim que fala. Não, você tem que se informar, você está vivendo na diversidade, você tem que saber sobre diversidade. O Arthur é esse personagem que chegou ali com todo um histórico bem pesado e que tinha tudo para ser reprovado aí pelo público. Ele está se segurando muito, você percebe que ele procura nem entrar nos assuntos ali
do passado dele, que é a relação com as mulheres, as traições que ele teve. Então ele tá bem seguro ali, tá? Procurando levar com bastante calma e mostrar que ele é uma pessoa que mudou. O Arthur ter vindo para esse jogo, eu achei uma escolha muito arriscada, muito difícil, mas ele foi muito corajoso. Para ele, então, eu escolhi o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Esse livro, ele vai falar disso, de você mostrar ali as suas vulnerabilidades, mostrar os seus pontos positivos, negativos, sem medo. E ela fala que a sua força ela vai estar sempre na vulnerabilidade. É um livro que, para mim, é um livro de cabeceira. Eu gosto muito, releio sempre e acredito que muita gente vai gostar. Vai abordar também sobre as inseguranças que a gente tem. A preocupação em buscar aprovação, em estar sempre ali em alta, com os nossos pontos positivos, mostrar o nosso melhor. E nem sempre isso é positivo para a gente. A gente também tem que saber ser vulnerável, saber cair quando for necessário. E sempre vai haver ali altos e baixos, não é verdade? O Tiago, você consegue perceber que ele está preparado para quase todas as situações. Ele se colocou ali no jogo, ele sabia que ele estava pronto. Segundo ele já tentou contato para entrar na edição anterior, não deu certo e ele tá aí nessa. Então ele tem ali muito preparo psicológico, sabe lidar com as dificuldades do jogo, diferente aí de outros personagens que já se desequilibraram um pouquinho. Pro Tiago, então, eu escolhi o livro A Canção de Aquiles, da Madeline Miller. É um livro com dois personagens muito icônicos lá da Ilíada, é uma releitura. E vai haver então o Patroclo e o Aquiles, que são ali amigos na adolescência, e conforme eles vão crescendo e conhecendo o mundo, eles vão entender essa amizade uma relação um tanto quanto mais forte, vai evoluir para um amor. E o interessante é que o Aquiles é essa pessoa incrível, dentro de toda a coragem que ele tem, uma pessoa super preparada, e o Patroclo é uma pessoa que ele ainda está aprendendo muita coisa. E ele se espelha muito no Aquiles. Esses dois personagens do livro, eles vão se ver ali numa grande aventura quando a Helena de Esparta ela é raptada. E o Aquiles vai atrás para tentar resolver o problema e recuperarem ali a Helena. Patroclo, então, ele vai se sentir movido por isso, para querer acompanhar o Aquiles e vai junto nessa aventura. Então achei legal essa relação entre o Aquiles e o Tiago, né? Personagens muito fortes que trazem ali um posicionamento muito interessante. Esse é um livro que já está em alta há algum tempo, né? Nos últimos meses. Vale também muito a pena a leitura. Agora vem a Jade Picon, outro ícone, né? Uma participante ali que vem com todo um histórico lá como influencer. Tá criando ali vários memes, você bate o olho nela, você já acha ela um pouco arrogante, muito nariz em pé, e na realidade ela é totalmente diferente. Eu comecei também com um pouco de preconceito com ela, achei que ela ia ser muito chata, o jeitinho que ela fala, mas eu fui entender que ela também está aprendendo muita coisa, com a vida, com o jogo lá dentro. E você vê que os memes trouxeram uma imagem também positiva para ela. Para Jade eu escolhi o livro Mulheres que Correm com Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. Ele é muito interessante e a Jade já citou ele lá dentro da casa. É um livro já da década de 90, mas que ganhou maior notoriedade ainda agora. Ele vai tratar daquele arquétipo da mulher selvagem, questões feministas, a simbologia do feminino. E é muito interessante perceber que o perfil feminino ele deixou de lado muita coisa da sua essência para se moldar ali a padrões da sociedade. Esse livro é incrível, vai falar muito de relações, de amor, e ele não é um livro só para mulheres. Ele é um livro que vem a contribuir muito com qualquer tipo de público. Agora vem a Nayara Azevedo, essa participante que causou demais só nesses primeiros dias de programa. Não sei se ela tem coragem para chegar até o final, se ela vai ter forças, né, para encarar esse jogo. Acho que ela não entendeu muito bem o propósito do jogo. Eu vejo ela como uma pessoa um tanto perdida, um tanto assim, provavelmente na vida dela ela deve ter bastante dificuldades assim de lidar com as situações problemáticas. E é uma pessoa que vejo muita ingenuidade por um lado e às vezes quer tentar ser esperta, mas não consegue. E se embola toda. Para Nayara, eu escolhi A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig. Essa história tem tudo a ver com a Nayara, porque quando ela entrou e nesses primeiros dias, ela tem comentado bastante sobre buscar uma outra versão de si, encontrar versões desconhecidas de si.
E esse livro ele trata disso. É um livro cheio de gatilhos e a personagem do livro, chamada Nora Seed, ela vai cometer o suicídio, só que ela não vai morrer. Ela vai para uma biblioteca, tipo numa outra dimensão, onde ela vai ter lá vários livros e cada um desses livros tem uma vida que ela poderia ter vivido se ela tomasse decisões diferentes. E o mais legal é que ela passa o livro todo experimentando essas outras versões de si e vai concluindo coisas aqui e ali do que seria bom, do que não seria, o que mudou em cada versão. É muito gostoso esse livro, é um livro profundo que fala direto para o coração da gente e foi o meu preferido do ano passado. Agora tá chegando a hora de falar dos meus 3 favoritos. Mas antes, curte muito esse vídeo, faz valer aí o tanto que pediram para que eu fizesse a parte 2. Eu tô gostando muito da interação de vocês. Comenta, conta aí, pode falar se você gostou, se não gostou, que livro aí vocês indicariam para os personagens. Eu tive muita dificuldade para escolher livros para essa lista, porque eu tinha muitas opções para cada um. Então me conta, o que vocês acharam? Estão gostando disso? A primeira dos meus 3 preferidos é a Maria. Ela é essa cantora, atriz, uma pessoa muito jovem que já tem todo um histórico muito interessante. Eu me identifico muito com ela porque ela tem esse perfil periférico, é uma pessoa muito forte, é uma pessoa que procura ali buscar seus sonhos, entender a realidade da vida e buscar seus sonhos ali mesmo com os tropeços que é comum a gente dar quando a gente não tem as oportunidades que outras pessoas têm. E para ela eu escolhi O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas. É um livro que vai falar de racismo de uma forma muito pesada. Ela vai presenciar o assassinato do melhor amigo dela pela truculência policial. São pessoas negras e ela vai então se ver nesse grande dilema. Mas ela vai ver que fora ali dessa realidade, ali da bolha que ela vive, muita coisa acontece. Esse então é um livro de uma personagem muito forte que vai se ver em grandes problemas por ter testemunhado um crime tão hediondo quanto este, né? E a gente vê realidades muito parecidas hoje em dia. Sempre acontece coisa parecida e a sociedade dificilmente aprende com isso. O próximo participante da nossa lista é o Scooby. E como que eu me enganei a respeito desse participante? Quando eu vi falar que ele ia entrar na casa, eu já falei, nossa, nem estava esperando por isso e acho que nem vai agregar em nada. Porque eu acompanho muito a Luana, ex-mulher dele, e muitas vezes ela fala muito mal dele, critica bastante a relação dele com os filhos e tudo mais. E eu tinha aquilo ali como uma grande verdade. Só que quando ele entrou para casa, eu fui observando aos poucos e acho que a maioria das pessoas se familiarizou muito com ele. Uma pessoa assim que viaja demais e que está ali às vezes boiando ali no que está acontecendo, mas no final das contas é uma pessoa com um coração muito bom, muito desconstruído ali, você vê as conversas que ele tem. E nem sempre, para ser desconstruído, você precisa ser um intelectual. Você vê que ele é incrível ali nas coisas que ele fala. Ele tem vivência, então ele vive aquilo que ele aprendeu de forma desconstruída. Então ele pôs em prática o que ele aprendeu. Isso é muito legal, ele contar como que ele se relaciona com os filhos, como que ele conversa com eles, a relação dele mesmo com a Luana. Em nenhum momento ele falou mal dessa relação, ele sempre está ali defendendo e contando que as pessoas são diferentes e que nem sempre dá tudo certo nas relações. O livro que eu escolhi para ele é Na Estrada com o Ex, da Beth O'Leary, que é um livro que eu li recentemente. E eu escolhi esse livro porque eu fiquei com essa impressão de que eu estou viajando com uma pessoa que alguém me falou muito mal e que é um pouco diferente do que eu conheci. E isso que está sendo legal, eu estou vendo aí um participante muito divertido, que está trazendo leveza aí para alguns problemas que às vezes acontecem lá dentro. Nessa história a gente tem o Dylan e a Ed. São 2 personagens que se apaixonam ali num verão incrível, ele de férias, ela trabalhando nessa casa aí de veraneio, também incrível, muito gostoso, lá na Provença, na França. E os 2 vão ali ter uma relação, vão namorar, vão ter uma relação incrível. Só que vai dar tudo errado. Esses 2 personagens, então, vão terminar essa relação depois de alguns problemas e eles vão depois se reencontrar no futuro.
vão ter ali um casamento para ir, o carro de um deles vai quebrar e eles vão ter que acompanhar mais 2 amigos dentro de um carro minúsculo para esse casamento. Uma viagem muito longa, onde muita coisa vai ser trazida à tona, referente a essa relação, referente ao passado. Esse é um livro muito gostoso de ler, que vai falar de relacionamentos, de amigos tóxicos e de outras várias coisas. Também vai ser muito divertido, porque essa autora, a Beth O'Leary, ela traz muita leveza, traz umas situações inusitadas para os livros e o desfecho dele é muito bom. A minha última personagem preferida é a Lina, essa cantora incrível, atriz incrível, fora da curva, com uma visão política totalmente desenvolvida. Acompanho ela já há algum tempo e já conheço um pouco do trabalho, sei como que ela é essa pessoa comprometida ali com o que ela faz. Para ela, eu escolhi o livro O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Sousa Vilhada. É escrito por uma pessoa trans, vai contar um pouquinho da experiência que a autora teve e vivenciou em um parque da cidade de Córdoba, onde ficavam ali muitas travestis. E ela conheceu, ela foi para conhecer a realidade delas, com um pouco de preconceito, muito influenciada também pela família dela, e essa história acaba se desenvolvendo para outro caminho, um caminho aí de afeto, muitas vezes de violência, mas um caminho positivo. O fenômeno dessas pessoas, né? Quem elas são, como que elas sobrevivem, e ela vai trazer uma história muito mágica a respeito dessas pessoas. A Camila já é tida como uma autora muito promissora da América Latina, então vale a pena acompanhar essa autora. Gente, então é isso. Esse foi o vídeo para fechar essas 2 listinhas com as indicações de livros relacionados com os BBBs, né? Então você pode procurar aí os que vocês gostam e ver isso, o livro que eu indiquei para eles tem a ver com você também. Se você já leu, comentar aqui embaixo. Se não leu, experimenta essas leituras, são leituras incríveis. Marca o sininho aqui no vídeo, porque aí, quando tiver coisa interessante, vai chegar rapidinho aí pra vocês, tá bom? Muito obrigado por vir até aqui nesse vídeo. Eu desejo aí ótimas leituras pra vocês. E não se esqueçam, não é quantidade, é constância. Um beijo pra vocês e tchau, tchau! Que personalidade, que personagem, né?